Oi gente, tudo bom? Eu sou a Ana Clara e hoje eu vim trazer um mini tutorial ensinando a vocês a como desenvolver a estrutura de um programa. Eu trouxe aqui um exemplo de uma questão simples que utiliza apenas algumas estruturas condicionais. E a questão fala o seguinte: crie um programa que leia todos os números inteiros que o usuário digitar até que ele digite zero. O programa deve responder com a soma de todos os números pares, a média dos números ímpares e a razão entre pares e ímpares. Então aqui eu criei um passo a passo para ajudar vocês a aplicarem esse tutorial em outras questões. Então, o primeiro passo é identificar as saídas. Então aqui, o que o programa pede como saída é a soma de todos os números pares, a média dos números ímpares e a razão entre pares e ímpares. Depois disso, a gente tem que visualizar quais são as variáveis que vão estar relacionadas a cada saída. Então, para imprimir a soma de todos os números pares, a gente vai precisar de uma variável que seja soma par. Nesse caso, a gente inicializa ela valendo zero e já pode inicializar logo no início do programa. Outra variável é relacionada à saída média dos ímpares. Então, a gente precisa do conte ímpar e soma ímpar, e ambos igualados a zero. Aqui eu vou colocar também o conte par, porque é o que precisa para calcular a razão entre pares e ímpares. Bom, agora a gente tem que identificar quais são as entradas. Nesse caso dessa questão, ela é simples, ela só tem uma entrada. A única variável que ele vai colocar é o valor de n, que é um número que vai ser verificado. Então a gente pode colocar aqui. Agora a gente vai ter que identificar quais são as restrições e condições para o programa rodar. Então, nesse caso, o programa vai parar quando o usuário digitar zero, ou seja, enquanto o n for um número diferente de zero, o programa vai rodar. Então, depois que a gente identifica quais são as condições que a questão nos dá, a gente tem que relacionar elas com operações e operadores que a gente vai aplicar dentro do desenvolvimento do programa. Então, para fazer o programa rodar enquanto o n é diferente de zero, a gente vai usar a estrutura do while, o n for diferente de zero. E para identificar quais são os números pares e ímpares, a gente usa essa estrutura do if. Se o resto da divisão de n por zero for igual ou igual a zero. Então, a gente já pode começar a estruturar essa parte aqui. Enquanto o n for um número diferente de zero, ele vai seguir esses passos. Agora, a gente tem que verificar se ele é par ou se ele é ímpar. Então, se o resto da divisão de n por 2 é igual ou igual a zero, ou seja, ele é par, ele vai fazer os seguintes passos, né? No soma par, ele vai fazer soma par mais n, e no conte par, ele vai adicionar mais um número nesse contador. Se ele não for par, ele é ímpar, só existem essas duas condições para o número, ou ele é par ou ele é ímpar. Então, a gente já pode usar direto a estrutura do else, mas se vocês preferirem, poderiam usar if, o resto da divisão de n por 2, diferente de zero, uma exclamação e o sinal de igual. Então, aqui, a gente vai colocar no soma ímpar. A estrutura mais igual, ela vai fazer a mesma coisa dessa daqui de cima. Eu estou colocando nesses dois exemplos para vocês compararem e usarem da forma que acham melhor. Mas eu particularmente prefiro dessa segunda forma, que acaba se tornando mais prático. Então, vai ficar soma ímpar mais igual a n. E conte ímpar mais igual a 1. Ou seja, ele vai adicionar 1 na variável conte ímpar e aqui vai adicionar o valor de n na variável soma ímpar. E agora, para o programa continuar rodando, a gente vai ter que pedir novamente para o usuário digitar o número. E aqui acabei de perceber que eu escrevi errado. Então, aqui a gente vai colocar novamente. Prontinho. Agora, a gente tem que criar a forma que a gente vai colocar a média dos ímpares e a razão entre pares e ímpares, que são as saídas, né? E agora é só a gente colocar para imprimir. Aqui, existe uma estrutura que se coloca para que quando ele for imprimir essa razão daqui, em caso de dízima periódica, não apareçam infinitas casas decimais. Então, ficaria assim. Aqui, para fazer a soma dos pares,
Agora a gente vai pedir para ele imprimir a média dos ímpares, então aqui a gente troca a média dos ímpares. E por fim, a gente vai pedir para ele imprimir a razão entre pares e ímpares. Então vamos testar? Sim, a soma dos pares, 4 e 2 é 6. A média dos ímpares, que é o 1, 3 e 5, é 3. E a razão entre pares e ímpares é de 0,67. Está certinho o programa.